Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fechando mais uma semana, sexta-feira, eu aqui direto de Bauru para vocês. Mais um conteúdo sensacional com um convidado espetacular de São José do Rio Preto, que ele já está aqui aguardando a gente. Já vamos chamar aqui my brother Nestor, já está aqui com a gente. Fala, my brother. Bora lá, vamos começar. Vamos lá, só está conectando aqui. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês depois dessa semana. Pessoal de Umuarama está aqui com a gente também. Cianorte, fala, my brother! Olá, meu Bom demais, amigo. meu amigo! Maravilha, Celso. Que saudade de Cara, você. você tirou as palavras da minha boca, cara. Saudade de você, cara. É que quem tá vendo aqui a gente agora, né? A gente fala aqui no WhatsApp, tudo, mas pessoalmente já faz um tempinho que a gente não se vê, não é verdade? Perfeito, perfeito. E nós e os nossos cursos de desenvolvimento, né? A gente só se vê quando a gente tá se preocupando em cuidar da gente um pouquinho, né? Isso aqui é bom. Exatamente, cara. Cuidar da gente, aprender para compartilhar. É isso ou não? Olha que Exatamente. legal aqui. Estamos com o pessoal aqui de Cianorte, meu amigo. Estamos com o pessoal de Umuarama aqui, Paraná. Muito obrigado pela presença de vocês e a todos que vão assistir essa nossa live aqui de casa depois. Seja à noite, seja final de semana, mas o conteúdo com esse cara aqui não tem como ser de baixa nem média qualidade. Aqui é de alta para cima, galera. Cara, estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela sua presença. Aceitou logo de cara o convite aqui. Muito obrigado, viu, my brother? Convite seu, Celso. Como não? Um cara com nível de seu profissional é o tudo que uma pessoa como eu precisa. Cara, Para compartilhar mais ainda do que eu já faço, né? Cara, o seu trabalho é espetacular, te acompanho. Pessoal, para quem não sabe, a gente se conheceu em São José do Rio Preto, num treinamento de PNL, né? Programação Neurolinguística e Vendas. Eu cheguei lá para aprender, ele é aluno também, mas ele que deu aula pra gente. O cara é bruto. Eu sempre fui um bom vendedor, né, Celso? Então, num curso, a gente só vai lá para cada curso desse que a gente passa pela vida, a gente vai aprendendo insights, né? E eu fui forjado nessa venda. Por mais que eu quisesse fugir desse vendedor, né? Isso foi o que sempre me deixou despontando em tudo que eu faço. Gratidão mesmo pelo convite e gratidão pelos encontros, né? A gente está precisando fazer mais uns cursos juntos aí. Vamos, cara. Hoje eu tô aqui em Bauru, passei a semana aqui de prospecção, né? Sabe que a gente está com um projeto novo de mentoria aí para todo o Brasil, para apoiar as equipes oftalmológicas. Na época a gente se conheceu na roda, inclusive lá no curso, eu falei, trabalhando junto com o doutor mestre, doutor Tiago Pizarro também, que é mentor oftalmológico, que dá aula para oftalmologistas de cirurgias e procedimentos. Tá voando baixo aí, falei com ele essa semana, um abraço, doutor Tiago Pizarro. E foi um dos caras que proporcionaram esse encontro, porque eu estava estudando, inclusive, para ajudar nas equipes deles, né? Então, isso é fundamental, a gente sempre aprimorar, buscar conhecimento, isso reflete diretamente na gente, depois a gente consegue compartilhar. É ou não é, my brother Nestor? Isso mesmo, isso mesmo. E por mais, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue ter essas consciências, né? E hoje é um dia ótimo para a gente conversar sobre essas consciências, né? Sextou, bebê, sextou, my brother. Meio-dia e 45, tem pessoas acompanhando a gente que estão. A Vanessa entrou aqui agora também. Muito obrigado, Vanessa, pela presença. Tem gente que está no horário de almoço, tem gente que vai começar a assistir aqui com a gente, mas esse tema é sensacional. A ferramenta imprescindível para a contratação na oftalmologia e também em todos os outros setores. Que os doutores, né, e os empresários estão cada vez mais preocupados em montar um time que consiga entregar a melhor experiência para os pacientes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de mais nada, quero apresentar my brother Nestor Tedes, de São José do Rio Preto. Ele é o marido da Kênia, que é uma querida, também uma simpática, sensacional. Depois eu vou deixar o Instagram deles aqui para vocês seguirem. Ele é pai das princesas Clara, de 15 anos, da Heleninha, bonequinha que estava no forno ainda, né? A Heleninha, que agora que está com 2 anos. O Nestor, ele é terapeuta e quiroprático. Ele tem formações em quiropraxia, liberação miofascial, que depois eu quero que você me explique melhor do que é isso. Que bicho que é esse? Ele é formado em PNL, Enneagrama, é constelador familiar. Ele foi personal trainer a vida toda, manja muito sobre isso. 8 anos ele fez o primeiro curso de desenvolvimento profissional, 8 anos atrás. E ele é practitioner em PNL, constelador familiar e facilitador em Enneagrama. Vamos reforçar aqui para a gente entender que é necessário a gente se conhecer,
para poder contribuir com o próximo e que a nossa vida seja melhor também, né? Mais resultado, né? Você, o que que te trouxe, o que que te fez estudar tanto assim o autodesenvolvimento, my brother? Como é que foi esse início seu aí no autoconhecimento? Amigo, eu acho que na minha vida inteira, como personal trainer, eu sempre fui um terapeuta, né? Você tá ali lidando com outras pessoas e eu nunca tive esse recurso. Eu era um cara que eu tava ali mais focado no físico, ajudando a pessoas no físico, emagrecimento, fortalecimento. Às vezes a pessoa vem com um problema, com um alívio de dor, e a gente sempre focado nisso, não conseguia compreender o que estava intrínseco, né? A gente não, a gente não olhava para esse olhar sistêmico de como que a pessoa tá. Então, a partir do momento que na minha vida a educação física, só o exercício físico começou a perder a graça, eu comecei a buscar conhecimento que me trouxesse de novo essa luz, né? Que quando a gente começa numa área, é tudo maravilhoso, aí vai vir os problemas. Então eu acreditei, e acredito até hoje, que eu possa ser um pouco mais do que só um personal, um pouco mais do que um terapeuta, um pouco mais do que um pai para minha filha. Então, nessa busca de um pouco mais, uma das minhas alunas, que treinava comigo já há algum tempo, me chamou para um curso do que era o curso do Instituto Você. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com esses 95% inconsciente que tomam conta da nossa vida. E aí, meu amigo, eu percebi que a minha essência, quem o Nestor era um cara totalmente diferente do meu comportamento. E aí eu busquei inúmeras ferramentas e busco até hoje. Sou apaixonado em um treinamento, um curso, algo que eu possa ter ao menos um insight para poder evoluir, melhorar tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então é essa, estamos aí, vamos sempre estar atualizando, né? E essas ferramentas foram entrando na minha vida. A primeira foi a programação neurolinguística. Quem Eu foi que te encontrei convidou, irmão? a Cláudia, né? Eu fui personal da Cláudia Faustinoni durante 2 anos e depois ela me chamou para poder também estar fazendo parte do Instituto, né? Eu trabalhei alguns anos com ela lá, mais ajudando do que trabalhando mesmo, mais compreendendo. E aí, um belo dia, após a pandemia, aumentou a quantidade de cursos na minha vida e eu quis também, com essa missão de ajudar pessoas, ir para buscar o meu próprio resultado, né? Meu próprio curso. E quando eu montei o meu curso, eu não queria fazer um curso de final de semana, porque além de ser maravilhoso, eu sentia que as pessoas às vezes deixavam de sentir alguma coisa por não ter entendido. Então eu criei um processo terapêutico através dessas ferramentas. E o que eu quero te apresentar aqui hoje para o seu pessoal, para as pessoas que estão lidando com pessoas, o quanto esses 95% de inconsciência podem afetar o profissional delas e o resultado que você precisa delas, né? Vocês como contratantes, né? A gente não pode perder tempo às vezes com picuinha, né? Com problema de relacionamento entre funcionários. Às vezes você encaixa um funcionário que tem um processo inconsciente dentro dele de traumas que se ou antes ou durante a sua gestão como líder você não souber, né, lidar e abraçar esse time de verdade, funcionário velho, não tem isso do funcionário velho, que ele já entra cheio de problema? Exatamente, já chega cheio de traumas, chega cheio de vícios, né? Quero mandar um abraço aqui pro Dr. Leonardo Oftalmo, que está aqui com a gente, pro Alan Teixeira, que também entrou. E antes disso, my brother, eu quero entender um pouco mais. Então, primeiro eu quero agradecer aqui, mandar um abração para Claudinha, um abração para Bárbara, para o Cabeça lá de Rio Preto, então, por ter participado de todo esse seu processo. E eu quero agradecer aqui o meu sócio, que foi meu patrão há mais de 20 anos atrás, o Éder e o Edson, que me convidaram, que me proporcionaram também participar desse mesmo treinamento em 2010, my brother. Pensa nisso. 2010 eu fiz o meu treinamento também em PNL, o meu primeiro, né? Depois disso a gente não para nunca, sensacional. Então, como é importante a gente ter essa visão, essa condição de olhar para nós mesmos, né? E a partir daí começar a enxergar mais o próximo e contribuir nas contratações, nas aproximações, nas conexões, no networking que a gente desenvolve no nosso dia a dia, no seu, aí como terapeuta, e no meu aqui como mentor, de toda essa galera, de todas essas meninas que querem conhecer mais, que querem entender mais da oftalmologia. Mas antes disso, my brother,
quero entender um pouco mais desse seu processo. Você foi personal trainer por muito tempo. Além de personal trainer, o que mais que você já vivenciou antes de ser um terapeuta? Teve mais alguma coisa? Conta pra gente. Como professor de educação física, eu quis logo ir para estética, né? Então, que é o que mais é bem pago do personal trainer. E chegando lá, eu percebia que as pessoas não queriam treinar, amigo. As pessoas precisavam de um ombro amigo. E eu não tinha essa disposição, eu não estava acordado para isso. Porque os meus processos inconscientes ainda estavam sendo trabalhados. Com o decorrer do tempo e com a minha maturidade, com o meu novo relacionamento, com essa diminuição da toxicidade que existia em volta de mim, eu consegui tomar consciência e buscar essas ferramentas que me curaram, né? Ainda estou em processo de cura, acho que a gente é eterna cura, né? Para se Não tornar deixa, quem a não gente para. almeja. Porque as situações vão chegando, as lembranças vão aparecendo, né, cara? A gente sempre vai progredindo, né? E nas minhas dificuldades de escutar, eu me tornei um bom ouvinte. E aí, nessas entrelinhas de ouvir, veio todos esses processos. Essas três ferramentas que hoje eu trabalho. Primeira, a constelação familiar, né? Que ajuda a gente a entender o lugar de cada pessoa, tanto na empresa quanto na nossa família, né? Os equilíbrios entre as relações, né? Entre dar e receber. E também o pertencimento, né? A gente não pode excluir ninguém disso. Então, essas três leis do amor incluídas na minha vida me fizeram me tornar uma pessoa melhor. E aí o meu personal, ele virou alto custo, né? Porque aí dessa forma eu conseguiria atender de uma forma mais personalizada e não mais presa a academias, né? Então eu montei um espaço terapêutico que eu tenho há 8 anos, que eu tenho há 6 anos, né? 8 anos dos cursos de desenvolvimento, que eu cuido de pessoas. E aí lá é o seguinte, a pessoa vem ou treinar para ela manter uma atividade física, ou ela vem para curar algum tipo de doença, como quiropraxista, eu ajudo a pessoa ali que tem um problema de pescoço, de hérnias, um problema de nervo ciático, e eu trago para essa pessoa as tomadas de consciência em relação ao corpo dela, né? E o que ela pode fazer em relação a tudo isso. E por último, agora, a ferramenta mais maravilhosa que dá o nome do meu trabalho, que é o Eneagrama para Somar, que é as personalidades, os perfis comportamentais. Quando você consegue entender qual perfil comportamental você é, você consegue entender, ter uma consciência objetiva do que é o seu caminho, o que você gosta, o que você quer, desviando assim dos problemas que você possa passar. Eu sou um dos perfis mais agressivos, né? Devido à minha infância. Eu fui entender todos esses comportamentos negativos que eu tinha muito a ver com o que eu tinha vivido na minha casa. Então, dá-lhe constelação familiar, né, amigo? Vamos reconstruir todo esse relacionamento que que nada mais era que uma criança julgando o meu próprio relacionamento dos meus pais. Quando eu percebi isso e me coloquei como filho de verdade, hoje eu tenho meu pai como meu melhor amigo, minha mãe muito próxima a mim. Acabei que eu descobri tudo isso, eu estava depois do primeiro divórcio, então eu já tinha uma filha, então eu tive que me reconectar com a minha filha. E aí começou a luz, né, amigo? Aí você consegue compreender que o meu perfil comportamental tão forte e tão agressivo é a pessoa que mais tem amor para dar para o mundo. Então, através da minha mudança, da minha descoberta, eu comecei a gostar, a querer fazer isso para as outras pessoas. E você sabe muito bem que esses cursos que a gente fez não são valores baixos, né? E eu acreditava que eu acredito muito Cara, eu amei o que nessa você falou aí. Eu amei o que você falou, porque ainda mais no PNL Vendas, né? Como a gente aprende, porque tem gente que fala não é barato. Claro que é barato. claro É que é barato barato. demais, mas o valor não é baixo, tá certo. Ó, galera, vocês que estão aí acompanhando, já estão pegando até o jeito de falar, vocês perceberam, né? E aí, quando eu comecei a fazer para as pessoas o que eu acreditei alguém poderia ter feito para mim um dia, e a Cláudia fez isso comigo um dia, aí minha vida mudou, amigo. E aí eu consegui ter realmente os resultados que os meus alunos queriam nesses alívios de dor, porque essas dores psicossomáticas têm muito a ver com a forma que a gente lida na vida, né? Então, enxaqueca crônica tem muito a ver com o quê? Com você não tira uma ideia da cabeça, você tem um problema você não consegue resolver.
Quando uma pessoa tem um problema de lombar, ela tá com problema de fingir que não dói alguma coisa e o próprio corpo dela manifesta essa dor dizendo, sim, precisamos nos cuidar, né? Quando uma pessoa está com uma protusão no pescoço, quer dizer que ela está tendo uma rigidez, tem algo que precisa ser dito, né? E isso pode estar sendo confundido. Ela pode estar passando isso no trabalho e levando esses problemas para casa, ou o contrário, que no nosso caso já é um problemão, né? Já pensou? A gente contrata uma pessoa, está num projeto maravilhoso e essa pessoa não está preparada emocionalmente para simplesmente executar a função dela. Cara, eu vou falar uma coisa. Antes da gente entrar nas outras coisas que você falou e pegou forte aqui. Antes, deixa eu só dar um oizinho aqui. O pessoal do Instituto Honorp, lá de Cianorte, está aqui com a gente. A Cássia de Maringá, minha amiga, também está por aqui. Capivaras Personalizados também está com a gente. A Simone, minha amiga lá de Apucarana, também do Instituto que a gente se conheceu, desenvolveu tantos treinamentos, transformou a vida de tanta gente por lá junto. Obrigado, Simone. A Vivi de Londrina também está aqui. Consultor Performance, my brother. Cara, quanta gente. Fico muito feliz de todos vocês estar aqui. Nessa sexta-feira maravilhosa pra gente falar de coisa boa, gente. Esse homem aqui é uma fera. O cara com algumas palavrinhas aqui já fez vocês explodirem a mente aí. Então fique aqui com a gente quem puder. Quem não puder, depois vai estar nossa live aqui. Pode acompanhar, pode curtir, pode compartilhar, que esse cara aqui é uma fera. Então, my brother, conta pra gente o seguinte, ó. Você, então, trabalhando na parte física e percebeu que para você mesmo aquilo não estava suficiente. Aí você teve alguém que te encontrou e te mostrou um caminho que, graças a Deus, você foi humilde para escutar. Você realmente absorveu, porque muita gente, brother, eu percebo que tem essa dificuldade de escutar alguém que está do lado, que te quer bem, não é verdade? Às vezes a pessoa te quer bem, está mostrando alguma coisa, mas a pessoa tem uma certa resistência. Já aconteceu alguma vez com você? Eu tive várias resistências, amigo. Né? Quando você consegue compreender o problema de uma pessoa, você tem que ter muita humildade para olhar para os seus próprios problemas. E eu tinha alguns problemas de relacionamento. Eu sempre fui aquele. A gente se conhece, né? A gente tem essa fagulha do líder nato, né? Eu sempre quis essa liderança, sempre busquei. E às vezes, essa busca pela liderança, ela me levou para lugares que eu não queria estar. Esse excesso de responsabilidade que eu sempre busquei na minha vida é muito trágico, porque uma pessoa que tem a força, que faz muita força para fazer as coisas, ela é muito julgada quando ela erra. Então era assim, eu executava tudo na maioria das vezes da melhor forma possível, e quando eu errado, eu era muito cobrado. E aí um dia eu entendi, essa postura de quem assume essa responsabilidade, ela deve ser isso mesmo, né? Você não está assumindo essa responsabilidade, você tem que completar, você tem que resolver. Então, nessa busca, eu me deparei com esses processos de liderança. E eu entendi que eu poderia ajudar, porque eu já estava há 20 anos ajudando pessoas. Eu estava 20 anos não só lendo corpos na quiropraxia como na educação física, mas na minha vida pessoal eu era esse cara. A partir desse momento, né, eu comecei a me tornar esse cara que ajuda o amigo, que faz ele entender a mãe, que faz ele entender o pai. E aí eu busquei esses cursos. Aí veio a Valéria Lopes na minha vida, que foi o curso de constelação familiar que eu fiz, que eu criei essa metodologia de inclusão dentro do processo do Enneagrama, das ferramentas da programação neurolinguística, dentro das ferramentas da programação neurolinguística, do Enneagrama e a constelação familiar. Mas, brother, O mais interessante. eu vou pedir uma coisa para você antes da gente seguir. Tem muita gente aqui que vai assistir o nosso trabalho e não conhece um pouco. E você fala muito bem. Você tem uma capacidade de oratória muito boa. Então, explica rapidinho para a gente esses três pilares. PNL, Enneagrama e constelação, por favor. Perfeito. Constelação, eu comecei falando para você, são as 3 leis do amor, né? Todo sistema, todo sistema, tanto uma empresa quanto uma família, ela tem lugares, e esses lugares devem ser ocupados por cada membro. Se você tem um irmão que você segrega, ou se você não conversa com um filho, isso bagunça o seu íntimo, concorda comigo? Você sabe que na sua cabeça isso está errado. Por mais que você acredite que você esteja certo, se você não der esses perdões,
se você não trabalhar nessa linha do sistema familiar, algo bagunça. Então essas 3 leis são muito importantes. Quais são as 3 leis? A primeira lei, lei da hierarquia. Nossos pais são grandes, nós somos pequenos. Tem gente Eles que está aguentaram coisas. escutando aqui a gente agora já está se contorcendo inteiro na cadeira, viu, my brother? Eles são grandes, nós somos pequenos. Por quê? Porque nós só existimos graças a eles. E isso é bíblico, né, mestre? Isso é bíblico. Então, é necessário que você mantenha um respeito. Pode ter acontecido qualquer tipo de problema. A gente não está falando de perdão. A gente está falando de tomada de responsabilidade. O outro é o equilíbrio entre dar e receber. Se você tem um relacionamento, e nesse relacionamento você lida com o seu cônjuge como se ele fosse a sua mãe, é um relacionamento que a mãe faz pela criança e a criança não faz pela mãe. Um relacionamento maduro, um faz pelo outro. Então existe um equilíbrio. Quando você desequilibra esse sistema fazendo para o seu namorado ou para sua namorada como se você fosse o pai ou a mãe dele, em algum determinado momento essa relação não vai ser estabelecida, ela vai ter que ser rompida. Então, mais um motivo aí da gente entender e às vezes não se colocar tão como agressor ou vítima, mas como pessoas com 50% de responsabilidade, né? E que queiram ter um objetivo prático. E o último é o pertencimento, é esse lance da exclusão familiar. Existem vertentes de exclusão, por exemplo, uma pessoa que não conhece a família do pai. Para essa pessoa, a história dela está incompleta. Uma pessoa que é alienada pela mãe depois de um divórcio. E ela tem uma versão do pai dela que nunca existiu. Só existia devido à raiva daquela mulher contando sobre o ex-marido. Que normalmente o ex-marido não é a figura ex-marido não é a figura que essa pessoa poderia ser de pai. Entendeu? Então, essas tomadas de consciência em relação a essas 3 leis são as primordiais para a gente iniciar. A programação, a ferramenta de constelação familiar ajuda vocês a entenderem essas 3 leis do amor que uma pessoa precisa ter para se sentir amada. A segunda é uma linguagem universal de amor também, chamada programação neurolinguística. Para a gente conseguir, através da nossa fonética, das nossas emissões, da nossa tentativa de dialogar, de mandar um símbolo para a cabeça das outras pessoas, acionar esses 95% inconsciente que estão lá. Então, a programação neurolinguística me ajudou a ter uma metodologia alaica, né? E poder ajudar todas as pessoas que vivenciaram nessa infância de 0 a 7 anos essas segregações, né, da constelação familiar. E aí, através da programação neurolinguística, a gente consegue, com a linguagem ericksoniana, fazer alguns trabalhos para essa pessoa desbloquear e lembrar do que aconteceu de verdade no passado dela. E aí vem o Enneagrama, com uma leitura, uma análise comportamental da própria história da pessoa, ela mesma contando sobre ela, e um diagnóstico de uma personalidade, uma figura arquetípica que existe dentro daquela pessoa, que é derivada pelos 9 pecados capitais, né? São 9 formas de se viver. Cada uma dessas formas devido à ferida de infância que cada pessoa passou. E aí, através de sessões, a gente consegue compreender o que está acontecendo nesse inconsciente da pessoa. E também conseguimos perceber, através desse posicionamento, dessa vertente, dessa forma que essa pessoa vive, aonde que ela consegue ser colocada para ser melhor utilizada, né? Se eu tenho uma pessoa que ela precisa, que ela gosta de falar, eu vou colocar ela para ser eu vou colocar ela para trabalhar com números no computador trancado. Financeiro, computador, fica lá só lançando o guia do convênio. Eu tenho uma pessoa extremamente com uma necessidade de privacidade e ótima em cálculo. Eu vou colocar ela lá na minha venda, super introspectiva.
Muito entendeu? bom, Então, cara. Ô, a gente está brother, falando aqui. rapidinho, vou fazer um parado aqui, porque entrou uma pessoa super especial aqui, a Kênia, para estar aqui junto com você. Obrigado, Kênia, por estar com a gente aqui. Tá também o Leandro. Fala, Leandro, saudade de você, my brother. Bom demais. A Ana Pacheco também está aqui com a gente. O Léo Mineiro, my brother, também está aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês perceberam que essa fera chamada Nestor Teles, em 4 a 5 minutos, explicou 3 das grandezas, das maiores das maiores escolas que a gente tem do comportamento humano. Então fique aqui com a gente. Quem não puder assistir até o final, depois pode assistir que vai ficar gravada essa live aqui, para vocês entenderem do seguinte, a importância de cada pessoa numa equipe oftalmológica, numa equipe de trabalho, como é importante entender do perfil de comportamento e não só isso, do momento em que essa pessoa se encontra. Vamos lá, my brother, mete marcha. E é isso mesmo. Agora você imagina. A gente está falando aqui de pessoas. E quando a gente quer fazer uma análise comportamental da nossa equipe, a primeira análise é a nossa, né? Primeiro a gente tem que entender como que a nossa cabeça funciona. E a gente tem que entender essa divisão de pessoas que são mentais, pessoas que são emocionais e pessoas que são viscerais, a galera do controle. Então, quando eu tenho essa leitura desses 3 perfis, desses 3 centros de inteligência, eu consigo colocar, pelo menos ali, perceber onde cada pessoa pode atuar de uma forma melhor. Concorda comigo? Claro. E se eu te falar que quem é emocional é uma criança presa no passado? Eu sou só um dois social, né? Você sabe, né? Então, todas essas pessoas são presas no passado. Então, qual que é a interpretação? Elas sempre são motivadas ou limitadas pelo lance da vergonha. A galera do pensamento, a galera da mente, são pessoas presas no futuro. A necessidade dessas pessoas é sempre segurança. E a galera visceral, da pessoa que vive no estado de presença ali, ó, que vive no presente, ela é sempre doutrinada o quê? A controle das coisas. Só que quando você consegue entender que isso não é você, isso é só sua sombra, isso são só coisas que aconteceram na sua vida, é um pedacinho. Você não é as coisas que aconteceram na sua vida. Você tem um começo da sua cura. A interpretação da sua própria história e o caminho pelo qual você quer percorrer a partir de hoje. Faz Legal sentido? demais, my brother. Legal demais. Excelente esse assunto, cara. Sensacional. E aí, o Enneagrama, ele diagnostica, a gente consegue compreender quem eu sou, onde eu vou, para onde que eu tenho que fazer, quais são os meus caminhos de cura. E as ferramentas de programação neurolinguística vão me retirando aos poucos, através de sessão a sessão, alguma fobia que eu tenha, algum trauma que eu tenha, alguma necessidade de perdão. Olha só que interessante, né? Quando a gente fala de constelação, e está muito em moda agora no direito, né? E muito mal falado, imagina eu pegar uma ferramenta como essa de acolhimento, de amor, de terapêutica, né? E eu colocar ela para um advogado de defesa utilizar ela numa pessoa para poder conseguir um habeas corpus. Isso não tem nada a ver. A ferramenta ela é feita em consultório, ela não pode ser usada em outros processos. Então são ferramentas de cura. Quando eu falo de constelação familiar, quando eu falo de programação neurolinguística, quando eu falo de enneagrama, a gente está falando aqui de autoconhecimento. São ferramentas que você vai poder trabalhar o seu íntimo. E, de uma certa forma, se a gente for analisar friamente, isso não é uma reforma íntima? Quando eu escolho olhar para os meus pensamentos, pelos meus comportamentos, e lá dentro eu perceber que eu tenho que colocar todo esse conteúdo para fora e poder organizar dentro de mim o que eu preciso, o que eu quero, o que eu posso, o que vai fazer sentido para minha vida, o que é melhor para minha família. Na programação neurolinguística, a gente faz a pergunta, né? É ecológico para mim isso? Eu quero isso daqui, ó. Às vezes a gente sonha com uma coisa, será que vai ser bom para mim? Será que vai ser bom para minha família? Será que pro meu ambiente profissional, como que vai ser? Então, quando algo é ecológico, a sua vida começa a fluir. Né? E aí eu levo você a pirâmide neurológica da programação neurolinguística para cada um daí dos seus clientes, nossos amigos, poderem
interpretar uma coisa. Quando eu tenho um ambiente igual um consultório oftalmológico, qual que é a coisa mais importante para o meu lugar? O ambiente, não é? Se eu Sim. tenho um problema no ambiente, como que eu resolvo ele, Celso? Tem um problema no ambiente, com pessoas. Para mim Sim. resolver isso, eu vou conseguir resolver só através de comportamentos. Alguém tem que mudar o comportamento, né? Ou se eu mudar um comportamento, a outra pessoa automaticamente vai mudar o comportamento dela. Então, Automaticamente. quando eu mudo um comportamento, eu resolvo um problema de ambiente. Olha que legal. E aí eu faço análise. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão com algum tipo de problema? O problema é comportamento? Se não é comportamento, como que eu resolvo um problema de comportamento? Capacidades. O que eu acredito que eu posso ou não posso fazer? Que vai ajudar eu a ter o comportamento que eu preciso para resolver um problema de ambiente. Se eu tenho um problema em capacidades, se esse problema está em capacidades, para mim resolver esse problema, eu preciso entender as minhas crenças e os meus valores. Crenças e valores novos resolvem problemas de capacidades, que resolvem problemas de comportamento que influenciam em ambientes. Como que eu resolvo um problema de crenças e valores? Identidade. Quem você acredita ser? Como que você resolve um problema de identidade? Grupos que você faz parte, afiliação. E aí, para resolver Brother, quero fazer um parênteses aqui rapidinho. Esses dias eu estava indo para a clínica de um amigo meu. Falando em clínica aqui, quero agradecer ao Dr. Paulo Bin que me recebeu. Cara, brother, mais de 12 anos na oftalmologia aqui, sempre foi meu parceiro lá de Ribeirão Preto. Mas eu estava indo visitar um cliente meu e eu escutei na rádio um documentário falando que atualmente a maior crise que o planeta está vivendo é a crise de identidade, my brother. Por conta das redes sociais, a gente está acostumado a ter padrões comportamentais que eles nem existem. As pessoas são modeladas a criar vídeos de falsa vida, né? É o fake lifestyle, né? Fake lifestyle. Você acha que as pessoas, por mais bonita que uma mulher seja, você acha que ela tá, se ela for mãe, se ela for esposa, se ela tiver que cuidar, gerir um negócio, ela tá o tempo inteiro igual ela se apresenta no Instagram? Impossível, né? A Isso gente tem gera mulheres na lindas. mente de quem acredita nisso, né, my brother? Então, e aí, essa nova geração que está vindo, ela está aprendendo e entendendo, né, através da internet, que essa é a forma que ela deve ser, se comportar, e ela não consegue. Então a gente está também, além da crise de identidade, a gente está um problema seríssimo de frustrações. A nossa geração passou por muitas frustrações, né, Celso? A Muito. gente ficou muito. A nossa mãe falou muito pra gente que na volta comprava, né? E a gente ficou sem. E tava tudo Até bem. hoje esperando. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Isso forjou quem somos hoje em dia. Mas com essa psicologia positiva que foi maravilhosa, né? Hoje em dia nós somos pais totalmente diferentes dos nossos pais, né? Eu faço uma pergunta para todo mundo, né? O seu pai trocou sua fralda? Você acredita que ele tenha trocado sua fralda? Sim. Não, porque. Você acredita que sim? A maioria da nossa geração, eu tô com 40 anos, não trocou. Por quê? Porque as nossas mães não deixariam. Não tinha isso também? Era Sim. outro tipo de Não mãe. pode. Hoje em dia a gente divide com a nossa mulher papéis que antes eram dados só para mulher, né? E nós somos muito mais felizes com isso, né, Celso? Nós Sem temos dúvida. meninas, né? E é um prazer para um homem hoje ter uma relação igual a gente tem com as nossas filhas. Coisa que há 20, 30 anos atrás seria impossível, né? É verdade. Então, quanto mais a gente consegue entender essa evolução ou perda, né, de tomada de perda de consciência em relação às posturas, aos perfis, mais a gente vai estar confundindo aí quem a gente quer ser com o que a gente pode ser, uma perda de potencial, né? Quanto mais acordado a gente está para ser uma melhor pessoa para nós mesmos, melhor a gente vai ser com os outros, entendeu? Então, quando você dá uma coisa que você não tem para alguém, você está dando a sua energia própria, né? Então, como que a gente como contratante, vai contratar uma pessoa que ela não tem para dar o que você almeja?
que você mais quer para lidar com seus clientes é alguém que tenha carinho, que tenha empatia, né? Que seja rápido, que seja prático. Mas essa pessoa, na vida pessoal dela, ela não está conseguindo manter a calma. Ela está passando por atributos. Então, a gente está aqui não para usar o Enneagrama como uma ferramenta classificatória, mas entender que qualquer pessoa contratada hoje, a gente precisa ter uma consciência emocional. Precisa ensinar essa pessoa, blindar essa pessoa emocionalmente, né? Para passar por problemas. Imagina se acontece um problema numa clínica. A gente está falando de ambientes hospitalares também, né, Celso? A gente não Sim. trabalha com emergência. Na maioria das vezes, as clínicas oftalmológicas não trabalham com emergência. É muito raro, né? Ah, A maioria é urgência, né? Então, sim. a E gente muitas vai vezes ter nem um. urgência, tem muita cirurgia que é eletiva, né? Dá para esperar. Então, e aí, como que faz? Como que esse seu funcionário está preparado emocionalmente para lidar com isso? Aí Amparar uma que tá família. a questão. Porque, assim, a visão, Nestor, é o sentido mais valorizado no mundo. Porque para e pensa, né? As nossas menininhas, quando nasceram, qual que é a primeira coisa que elas aprendem? Lá na barriga da mãe ainda estão escutando muita coisa, mas a hora que saiu da barriga, abre o olho, já enxerga o mundo, né, cara? Então, a visão é muito importante para nós, inclusive para a gente fazer essa live que a gente está aqui. Então, quem tem problema de visão, ou que acontece alguma coisa, tipo um descolamento de retina que é muito abrupto assim, a pessoa chega em desespero. E muitas vezes acaba falando que não gostaria, muitas vezes até trata mal a colaboradora. Será que ela está preparada para lidar com esse tipo de situação? E aí? A gente, às vezes, quanto mais acordado tá e mais cunho emocional para lidar com isso, às vezes a gente não se comove com a história do pessoal. E se uma pessoa perdeu a visão e essa pessoa precisa contar? Olha o preparo emocional, né? E aí, tudo é a forma de se comunicar, né? Como você vai jogar esse símbolo, como você vai acolher essa pessoa. Então, quanto melhor. Hoje em dia, com esse profissional novo, no novo mercado, é preferível você pegar uma pessoa que tem uma consciência emocional boa e treinar ela na parte técnica, do que simplesmente, né, pega um cara igual você e fala, olha, as pessoas aqui tudo emocionalmente preparadas, tudo ali alinhadinho, e agora o Celso vai treinar. Cara, acabou. Às vezes a gente pega uma pessoa que não tem um conhecimento tão prático, né, sobre a especialidade, e ela vira o melhor funcionário da área. Por quê? Porque ela tem consciência emocional. Até para aprender mais fácil, para lidar no ambiente com as outras pessoas, para receber um dia que nós, como líderes, estamos estressados, né? Ela tem que entender que aquele problema ali não é com ela, Ô, Nestor, né? eu quero fazer um parênteses aqui. Quero fazer um parênteses. Você vai falando aí, eu vou lembrando, cara. Vai passando um filme na minha mente. Cara, eu lembro que antes, quando eu ia assistir uma palestra, alguma coisa nesse sentido, né? Que eu sempre ouvi muita palestra. E aí o orador, né? Falava assim, né? E daqui a pouco, né? E aí ele começava a conversar, né? E aí ele ficava repetindo, né? 1 milhão de vezes. Um exemplo só que eu vou te dar, entendeu? Rapaz, depois que eu fiz o primeiro curso de PNL, cara, parece que eu desligo todo esse tipo de vício de linguagem, de tudo. Eu consigo me concentrar muito mais na mensagem do que no mensageiro. Então, muda completamente a forma, a absorção e velocidade que a gente aprende as coisas do que quando a nossa mente ficava brigando com a gente, julgando o interlocutor. Faz sentido? Demais. Isso aí é um pressuposto da PNL chamado dissociação e associação. O erro é tão mais forte que a mensagem que você fica retido nele. E aí a gente está sempre comparando, a gente está sempre, né, pegando aquela informação e jogando para dentro da gente e entendendo o que lá dentro ela pode causar. E em vez Até da a gente roupa tirar, da pessoa, né, Nestor? com Até se a roupa certeza. da pessoa antes não tá coerente ali, congruente com o que ele está falando, pronto, eu já perco e aí cadê? A informação ali, às vezes que ele está passando é valiosíssima, mas a mente fica brigando, né, cara? E a gente não aprende. Infelizmente, isso é um espírito de sobrevivência, né? A gente, os nossos 95% inconsciente classificam como coisas boas, coisas ruins dentro da gente e a gente não tem esse senso se não tiver acordado para isso. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um mau relacionamento com o pai. O pai dele na infância gritava muito com ele. Imagina se uma pessoa chega no escritório, no consultório lá e alguém grita com essa pessoa.
automaticamente, dentro da cabeça dela, já associa o pai dela. Então, essa pessoa tem que ser preparada para isso. Se essa pessoa tem algum problema com lágrima e alguém chora perto dela, imagina, entendeu? Então, todos esses problemas inconscientes devem ser tratados e lidados. E a gente só resolve isso como? Preparando a pessoa para lidar com isso. A gente chama isso de consciência objetiva, né? Os problemas vão acontecer, não vão? Sempre. A gente quer que aconteça. Nunca vão parar. A gente quer o consultório lotado, a gente quer muito cliente, a gente quer o pampeiro, como diz o outro, né? A gente quer ter problema para a gente poder contratar mais pessoas para trabalhar. A gente quer lidar com isso mesmo. E os problemas vão acontecer. Como a gente vai reagir a eles, que é o grande tchan, que é o consciente emocional. Como que essa pessoa vai lidar? E aí, bumbo, tá, o consultório tá tudo maravilhoso. E aí entra um funcionário novo, muito bom. E aí o funcionário antigo começa com rivalidade. Olha só, daquilo que tudo que podia ser um exponencial, a gente ia crescer com tudo isso, arrumamos um problema. Faz sentido? Cara, não só faz sentido, como eu quero fazer um parênteses aqui. Esses tempos atrás eu entrevistei a Kátia, que é uma fera, é a responsável pela qualidade do Boss, maior referência de banco de córneas do Brasil, ali em Sorocaba. E ela falou para mim que quando ela entrou para trabalhar no Boss, há muitos anos atrás, ela falou que um dos principais desafios que ela enfrentou foi a resistência das pessoas que já trabalhavam lá. Olha só, você falando disso agora. E Falando é isso, isso. abraço, Kátia. Obrigado, viu? É sobre isso, amigo. E hoje aqui quero falar para você um pouquinho sobre cada tipo de personalidade para as pessoas que estão assistindo e vão assistir conseguirem começarem a entender esses perfis comportamentais que são ligados a coisas que aconteceram na infância delas. Primeiro perfil que eu vou falar é o perfil do poder. O perfil da pessoa que gosta de liderar. A pessoa que tem a mão, às vezes, mais pesada do que as outras, né? Gosta de mandar. Essas pessoas são crianças que, na infância, normalmente, elas viram violência. E aí, na cabeça delas, qual que é a melhor defesa de uma pessoa? O ataque. Então, são crianças que entenderam que nem a mãe poderia protegê-los. Então, elas têm essa energia de realização, de força, de mão pesada, para se impor, porque elas têm medo que os outros se imponham. Então, nada mais é que uma criança ferida. Então, a gente vê, às vezes, uma pessoa muito forte, meio muito áspera no jeito de ser. Qual que é a cura dela? Ela não precisa estar certa ou errada. Ela precisa entender que o mais importante são as relações. Então, é sempre uma palavra como amorosidade que uma pessoa precisa aprender para se tornar um líder melhor, né? O outro problema é a pessoa que se sentiu desconsiderada na infância, que tem ali um problema de se impor, né? Que tem uma passividade maior. Essa criança, ela normalmente ela é um irmão mais velho ou uma criança que precisou cuidar de outras crianças e entendeu que se ela desse trabalho na infância, a mãe dela poderia brigar com ela. Então é uma criança que normalmente finge que não dói e se sente desconsiderada em todos os ambientes que está. Entendeu? Então, percebe que lá na infância a pessoa anda carregando isso. E aí ela tem problema de quê? De falta de energia, que a gente chama de pecado da indolência, né? A pessoa não tem energia para fazer nada, porque ela espera essa energia do externo. E ela vem das nossas vísceras, da nossa essência, né? O outro é a criança que ela não teve problema nem com o pai nem com a mãe, mas ela entendeu desde pequeno que ela deveria amadurecer antes, ela deveria amadurecer. Então ela se torna uma pessoa muito focada nos detalhes, em realizar. Aquela criança que desde os 10 anos de idade arruma a própria cama, tudo organizadinho. É um perfeccionista. O perfeccionista, ele não enxerga uma pessoa, ele enxerga só os defeitos, né? Então esse julgamento é muito forte dentro. Essas três pessoas que eu acabei de falar para você são os viscerais do Enneagrama. São pessoas que têm necessidade de controle. Um controla o externo, com a força da briga. Um controla o interno, com a força da perfeição. E o outro, ele se sente desconsiderado nesse contexto de liderança. Então essa é só a nossa primeira tríade. As outras tríades são as tríades das emoções. Que a gente tem o nosso amigo coração para fora, o 2, a pessoa que entendeu que quanto mais ela ajudasse os outros e mais ela recebesse esse muito obrigado, mais ela se sentiria amada.
mas ela tem, às vezes, um problema que é não perceber as próprias necessidades, sempre coloca os outros como o mais importante na vida dela. Chega um determinado momento que a pessoa precisa aprender que agora é a vez dela, né? A gente também tem a pessoa que se sentiu abandonada na infância, que é aquela pessoa que ela sempre tem um objetivo muito romantizado da vida. E ela não faz muito o que precisa ser feito. O que acontece? Quando ela se frustra, entra num buraquinho dentro dela, de melancólico, e aí, quando ela tá mal desse jeito, ela é acolhida pela família. Ela sente esse amor que ela nunca sentiu na vida. Então a vida dela é cíclica, de ter um problema, fazer uma ilusão sobre alguma coisa, criar uma frustração, cair no processo melancólico e ser amada pela família. Então ela sempre fica de vitimazinha na vida dela. E é tão complexo, né, cara? Isso sempre acontece, mas é incrível a complexidade da ordem que essas coisas acontecem e sempre volta a acontecer, né? É incrível. E é sempre o mesmo problema. A gente não tem inúmeros problemas, a gente sempre passa por essas vamos botar assim, arestas dos nossos defeitos, né? Que a gente tem que tomar consciência sobre essas coisas. E o outro é o tipo do vencedor, aquela pessoa da vaidade, muito doutrinada a querer ser a melhor pessoa possível. Mas na verdade ela tem o carrão, ela anda super arrumada, ela está sempre focada em ser uma pessoa melhor, porque ela sempre quis ser. Ela entendeu que na infância, se ela não fosse o melhor, o pai dela não ia amar ela. É aquela criança que tirou nota 10, chegou em casa, mostrou pro pai o 10, assim, falou: pai, tirei 10. Aí o pai pegou a prova e falou assim: ó, esse é meu filho. Se não for 10, não é meu filho. Então essa criança, ela tá sempre num processo de vaidade. Ela não dá valor nas outras coisas. Ela acredita que ela consiga fazer tudo que todo mundo faz. E quando ela consegue perceber que ela só gostaria de ser amada pelo que ela tira essa máscara e ela se torna uma pessoa melhor para ela. A gente falou agora dos três da consciência emocional, presos no passado por algo que aconteceu lá, entendeu? E a gente tem a Show de bola, my brother. e a gente Quero tem até a incluir, agora que você falou dos três emocionais, quero dizer que ó, o Leandro disse o seguinte, ó, muitos negócios não prosperam exatamente pela falta de autorresponsabilidade por parte de quem? Dos gestores. É necessário conhecer seus colaboradores antes mesmo de conhecer seus clientes. Parabéns, Leandro. Muito boa a sua colocação aqui, viu? E ele o Leandro até disse assim, ó, ele complementou aqui, ó, é por isso que existe a denominação padrão comportamental. De fato, seguimos um padrão pré-determinado de fábrica. É isso mesmo, Leandro. Parabéns. Leandro, além de nosso amigo de jornada também de curso, o Leandro foi uma das primeiras pessoas que fez processo terapêutico comigo. Leandro é um Ah, cara que que, legal. Show de a- a- bola. apesar da pouca idade, é um cara que, vou falar um negócio pra você, hein? O homem é um monstro de É fera, eu potencial. lembro, eu O lembro homem é um desse menininho monstro. aqui em Rio Preto comandando, sempre no comando esse rapaz, uma Sempre no fera. comando. É um dos caras que eu me espelho muito, mesmo com menos idade do que eu. É um cara que tem uma consciência social muito forte, muito legal. Eu Ô, sou muito fã my dele. brother, mas você tá falando aqui, ó. É isso aí, E aí, Leandro. Mas você tá falando aqui, né? As dores que as pessoas carregam. Imagina quanta gente, cara, que tá carregando isso sem ter esse conhecimento com 40, 50, 60 anos. A gente que já participou de vários treinamentos, quando a gente encontra as vovozinhas, os bobozinhos nos treinamentos, cara, é uma emoção muito grande, né? Dele poder descobrir o que muita coisa ele carregou, sofreu. A gente vê o sofrimento no rosto, o peso, cara, que a falta de se conhecer gerou por todos esses anos, não é verdade, Nestor? é muito importante, né, ter esse choque, né, de realidade, né? Quando a gente vivencia esses treinamentos e percebe que, por mais que a gente tenha, eu tô com 40, por mais que a gente tenha aprendido, a gente pode estar carregando essas coisas e lá na frente está fazendo mal pra gente, né? É uma liberação de perdão, uma ligação hoje em dia, é um sorriso, né? Microfone. É uma ligação, é um sorriso, é uma mudança comportamental que a gente vai ter que lá na frente vai ser grande pra gente. E agora que a gente conversou com o Leandro, falou aí, vamos falar dos seres emocionais, dos seres intelectualizados agora, né, galera do Bora! raciocínio. A gente também tem o pensamento para dentro e o pensamento para fora. O pensamento para dentro é a pessoa que na infância percebeu que não poderia contar com o pai, entendeu? E é essa
essa pessoa ela tem um medo, não uma covardia em excesso, mas uma necessidade de precaução muito forte, que faz com que esse pensamento domine a fisiologia dela. Já viu muitas pessoas que na hora, às vezes o lutador, na hora ele tá super preparado, mas na hora que ele vai subir no ringue, dá dor de barriga, dá dor de cabeça. Entendeu? Então é esse processo inconsciente, né, de não poder confiar nele mesmo. Pensamento para dentro. O pensamento para o bug dos pensamentos, né? Ele pensa tanto que ele analisa errado a situação. Então ele tem um plano A que vai dar certo, ele começa a pensar no plano B, no plano C, no plano D e entra em desespero. Imagina uma cena. Você chega para uma funcionária sua e fala assim, ó, segunda-feira a gente precisa conversar. E aí vai embora. Ela na hora ali ela tá tarefada e ela tem esse perfil. Ela pede demissão até segunda. Pode ter certeza. Ela entra em desespero. E na verdade você queria fazer ela mudar de cargo. Faz com que ela planeje dentro da cabeça dela tudo de ruim. Pensamento negativo, né? Pensamento para dentro. Pensamento para dentro é a criança que na infância ela teve uma ausência do pai e ela precisou jogar o coração fora. Olha que punk isso. O pai ia visitar, não ia. Marcava de visitar e não ia. O pai marcava de visitar e não ia. Em determinado momento, a criança para de esperar. E aí ela se fecha dentro de um computador, se fecha dentro de um celular. E aí, no decorrer dessa vida, essa criança ela começa a se tornar, a ter hiperfocos de muitas coisas, mas o contexto social, o que se é conversado dentro de casa, o que é conversado na escola, ele nunca está aderido. Então, é uma pessoa que ela é introspectiva na forma de viver. Isso é positivo lá na frente? Pode gerar uma baita positividade, sim, porém... Bem trabalhada, né? Bem trabalhada. Tá. Se ela descobre depois tudo que ela passou e o que ela pode fazer daqui para frente, né, my brother? Isso mesmo. E a gente também tem o pensamento para fora. O pensamento para fora é gerado através de uma criança que ou dentro da barriga da mãe, olha o quanto antigo pode ser isso, ou até os 7 anos de idade, ela teve o risco de quase morte. E aí essa criança, ela vive como se fosse o último dia da vida. E aí a propensão dessa pessoa a ter problema com drogas é muito grande, problemas com vício é muito grande, problemas com responsabilidade. Por quê? Uma pessoa que vive como se fosse o último dia da vida, ela tem uma positividade enorme no jeito de viver. Mas aí, amanhã, hoje não foi o último dia. Tudo que você deixou para fazer, no outro dia os problemas vão estar lá para você resolver. Olha o Leandrão levantando a mão aí. Olha o Sérgio aí. Entendeu? E aí você vê, igual o Leandro, um menino super desenvolvido e trabalhado nessa responsabilidade, que conseguiu pegar o defeito dele de fábrica e transformar em virtude, que é esse o nosso processo. Entender que essa forma que a gente veio ao mundo é simplesmente a nossa escada para resolver todos os nossos problemas, né? Só que tem que fazer um trabalho de relação interna consigo mesmo, com a sua própria família, com seus relacionamentos. Mas, brother, eu quero fazer mais um parênteses aqui. É incrível, esse conteúdo seu é sensacional, brother. Mas eu fico pensando assim, né? Muito se falava na época que eu estava trabalhando na multinacional, que uma das principais características de um bom profissional corporativo é a resiliência. Mas, cara, da onde que vem a resiliência? Fala pra mim. É da arte de você resolver problema. Então não tem jeito. Se você não conhece o seu perfil, se você não entende tudo que você passou, olhar para trás e ter leveza sobre isso, porque a questão é a leveza. A vida tem que ser leve, não é, my brother? Todo Olha, peso excedente é um peso que não é nosso, cara. É ou não é? perfeito. E você falou uma frase que eu acho que a gente vai vedar com essa outra máxima, a gente vai vedar isso. Olha que coisa bonita. A gente sempre escutou, né? Mente sã, corpo são. Mas e as emoções? A gente é Não é mente, só o intelecto, né, my brother? não é só o plano mental, não é só o plano corpóreo. Então quer dizer que eu tenho que ser resistente, mas resistente e o quanto eu penso sobre isso, o quanto me vale isso.
Isso que eu quero, né? O Gurdjieff fala muito do isso, né? A gente às vezes se coloca na cabeça missões, mas quando a gente passa num shopping e olha uma coisa, todo aquele objetivo que a gente tinha se perde naquele foco novo, né? E quando você acorda para ser a sua melhor pessoa, você consegue compreender, peraí, não, agora é a minha vez, não pode ser o outro. E quando eu consigo me colocar como prioridade, eu estou no meu melhor momento para ser a melhor pessoa para qualquer outra pessoa, né? Então não espere de um funcionário que tem um mau relacionamento em casa, que de alguma forma ele está passando por atributos, desempenhar a função dele em 100%. E o que a gente pode oferecer para esse funcionário? Ou uma ajuda, né, emocional, um preparo, ou um alinhamento de metas, né, para que a gente consiga colocar esse funcionário que tem essas limitações ou vantagens no lugar que ele possa corresponder com aquilo ali, né? Sim. Não, sensacional, my brother. E, ó, quero aqui, ó, agradecer a Kênia que deixou um comentário muito interessante, ó. Por isso é tão importante parar de olhar para fora. Olha só quem tá ouvindo aqui, a gente. Sabe você que tem o costume de olhar para o que está acontecendo à sua volta, criticar as coleguinhas, olhar para o defeito delas? Olha só, com amor, hein? Começar a olhar para dentro, buscar a cura das nossas feridas para sermos excelentes pais, excelentes profissionais e melhores pessoas. Excelente, Kênia, excelente. E é sobre isso, amigo. Quando você começa a entender o seu papel nesse lugar, a gente pode despertar, mas a evolução é coletiva. E o nosso grande o maior homem que já desceu nessa terra, Jesus, ele não veio com essa missão? O Sim. objetivo dele não era esse, através do amor. Então é isso. O processo terapêutico ele tem um objetivo simples, de entender sobre cristificação. O quão fakir você tem que ser? O fakir é um homem resistente pelo corpo físico. O quão monge você precisa ser? Monge é aquela pessoa preparada emocionalmente para acolher alguém, né? E o quão yogi você precisa ser? Através do seu intelecto, você resolver todos os seus problemas. Você, em vez de focar no problema, foca na solução. Em vez de você aceitar uma ofensa de alguém, compreenda quem está ofendendo você. Em vez de você ser resistente e resiliente, igual você falou, né? Vamos trabalhar ali as nossas necessidades, o controle, o que você pode fazer pelo outro. Limitar, brigar, ofender, perder o nível de consciência é o caminho mais fácil, mas não é o melhor caminho. É verdade, my brother. É verdade. E isso acontece muito porque perder a paciência hoje está cada vez mais fácil. Tudo que a gente usa em questão de tecnologia agora gera o conforto, certo? É o câmbio automático do carro, é a central multimídia, é o celular com velocidade. Tem que ficar azulzinho, se não fica azulzinho, eu já vou perdendo a paciência. Eu mandei, eu quero resposta já. Se a pessoa demora um pouquinho para responder, eu já tenho que ligar para saber da informação. Então, isso acaba gerando de forma muito automática a impaciência, né, brother? E é tão difícil quando a gente chega nesse ponto, conseguir entender o caminho de volta, não é verdade? Esse caminho de volta ele é dado pelo amor, né? Então, quando você tem amor, Jesus, eu vou falar de Jesus, mas eu vou falar de todos os filósofos grandes. Quando você consegue entender que a sua esposa é igual a mulher que trabalha dentro do seu consultório, e você lida com a sua esposa da mesma forma que você lida com ela, se você tem um filho ou uma filha, você lidar com outras crianças da mesma forma, não privilegiar o seu, né? Entender que somos seres humanos e todos somos interligados, né? Se a gente fizer a continha aí das nossas gerações, no final acaba que todo mundo saiu do mesmo lugar, né? Então quando você tem esse Se amor, puxar um pouquinho a cordinha, é né? tudo igual, é tudo igual. Porque, porque esse amor que vai oferecer as verdadeiras relações, né? E dentro de um consultório não pode ser diferente, né? Muitos médicos, muitos enfermeiros lidam ali muito mais horas no ambiente familiar do que na própria casa, né? No ambiente profissional, né? Entendeu? Então, quanto maior essa pessoa tiver
consciente dos processos dela, melhor ela vai estar. Para ela mesma e para a família e para o trabalho. Cara, é muito bom ouvir você falar aqui. Nem parece que a gente já passou de uma hora conversando sobre esse tema sensacional, que eu gosto demais, você sabe disso. E é um tema que une, né? É um tema que une, eu gosto muito disso. Agora é importante entender o seguinte, my brother. Você com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, hoje em dia, as pessoas que já te conhecem, que seguem, que acompanham você no Instagram, tudo que você entrega, que você não tem escassez não, filho. Você entrega com força mesmo. Mas hoje os seus clientes que mais conectam contigo, que mais te procuram, qual que é a busca deles atualmente, Nestor? Que você percebe que é a maior parte, assim. Problema com o pai, que quando a pessoa não honra o próprio pai, ela não desenvolve a sua própria prosperidade. De 0 a 7 anos é a fase da mãe, que tem o lance aí do cuidado, do amor. De 7 a 14 é a fase do pai, que é a fase que você pega tudo que você tem desse amor e o que você leva para sua prosperidade, né? Faz acontecer na sua vida. E dos 14 aos 21, o que você pega do seu pai e da sua mãe e leva para o mundo, né? E aí, nessa idade adulta, essa criança ainda está com processos de mediocridade na vida, né? Elas ainda são crianças dentro de uma empresa. Por mais qualificada que ela tenha, por mais que a faculdade seja melhor, que ela tenha tido melhor conhecimento, elas não têm emoções para lidar com isso, né? Abraham Lincoln não falava isso, quer testar uma pessoa, dá o poder para ela, e aí você, não é? Aí É você lida verdade. com uma pessoa, vai lá e, poxa, coloca ela numa liderança, e ela muda completamente a forma de lidar. Por quê? Porque essa pessoa ela não está preparada para esse lugar. E quando você vai entender essa origem, na maioria das vezes, é um problema de hierarquia com o próprio pai. Então, eu vou te contar, sem brincadeira, 40% das pessoas que vêm até mim é um problema com o próprio pai. Não tem, ou não tem pai, ou não conheceu o próprio pai, ou não tem uma boa relação, e julgam, né? E é o pai. E a gente, como homem, fica pesadão, né? Cara, é lógico, já passa um filme em toda a cabeça, já vai lembrando de muita gente. Graças a Deus eu tenho hoje, cara. Eu tenho o pai e a mãe que parece namoradinho ainda, sabe? E até os doutores que conhecem meus pais falam: Nossa, Celso, que gostoso foi conhecer seus pais. De ver o cuidado que seu pai tem com a sua mãe e tudo. E até hoje, para onde minha mãe vai, tem que fazer alguma coisa, meu pai tá sempre do lado dela. Então você vai falando aí, não tem como não passar um filme na nossa cabeça. E aí, cara, fica o ponto de vista para quem está escutando a gente, tem o pai e a mãe juntinho até hoje, que está dando o seu melhor. Agora, olha em volta. Quantas pessoas à sua volta não teve o pai? Quantas pessoas à sua volta o pai foi ausente nesse período aí dos 7 aos 14 que o Nestor acabou de falar? Então, será que o que a pessoa está fazendo ali agora, naquele momento, que te deixou magoado, que te deixou chateado, que você julgou que ela fez alguma coisa, nem foi com você, mas foi com outra pessoa, será que ela não merece um pouquinho de paciência? E assim, não, eu vou além, cara. Eu acompanho doutores e oftalmologistas já há 12 anos. Aliás, quero mandar um abraço a todos vocês pela capacidade de transformação que vocês têm na vida das pessoas. E eu e o Nestor aqui, a gente sempre buscando mais informação, mais conhecimento, para poder contribuir, no meu caso aqui, na harmonia dessa clínica, na harmonia dessa equipe. Então a gente vai profundo mesmo, doutor, para isso. Eu buscando feras como esse aqui para poder compartilhar o conhecimento dele com a gente. Então, brother, eu sei que muitas vezes o doutor, depois que passa um certo tempo, que ele tem uma menina ali leal, comprometida, determinada, aí vem o tal do Abraham Lincoln e fica quietinho. Aí o doutor fala, já sei, vou dar uma responsabilidade a mais para essa menina, vou passar ela para a liderança. Aí dá o poder. Aí acontece exatamente isso que você falou, my brother. Mas tá vendo? Não é porque ela é uma pessoa ruim, mas realmente começa a engatilhar muita coisa lá de trás, né, brother? Que ela não tá realmente preparada para aquela nova responsabilidade, né? E ela pode ser forjada, ela pode ser treinada para isso, né? E eu acho que é isso. É um processo de programa de carreira, né? Para uma liderança, você tem que investir nessa pessoa para colocar ela num cargo de liderança, né? Isso sim, aí sim, né? Depois eu cobrar ela.
depois de ter dado uma ferramenta para essa pessoa utilizar, né? E explicar também o que eu espero dela, né? Às vezes a gente coloca uma... Vou te dar um exemplo legal também, que você deve passar por isso e eu não deixaria de conversar sobre isso. Empresas familiares. Ah, ó. Maravilha! Empresa familiar é uma maravilha, né? Por quê? Porque aí você tem um ciclo, um sistema que funciona em outro lugar, que dentro da clínica, às vezes, ele não vai ser o melhor programa a rodar, não é verdade? É verdade. E aí, como que essas relações vão ficar? Eu vou poder cobrar da mesma forma que eu cobro? Ou eu vou ter um problema ali dentro da clínica, eu vou resolver ele, e do lado de fora, esse problema vai perpetuar na minha vida? É o meu cunhado, é o meu, a minha sogra. Então, muito importante também a gente conseguir, né? Não estou dizendo que não seja uma coisa que seja uma coisa para se evitar, mas cuidar dessa energia é uma coisa a se fazer, né? A gente tem que entender muito bem e conseguir separar, né? A gente não separa no nosso financeiro o CPF do CNPJ, a gente tem que saber separar também os ambientes familiares, né, dos ambientes profissionais. Isso é extremamente Brother, importante. eu vou fazer um parênteses aí, mais um parênteses aqui. Esse assunto eu vou te chamar para a gente falar de volta, de empresas familiares, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas Muito. hoje, em relação ao tempo, a gente precisa entregar esse conteúdo principal aqui. Eu sei, cara, tem muito assunto pra gente. Só essa Se primeira deixar nós live, dois aqui a hoje. galera que tá assistindo aqui, ó, o Leandro tá impressionado. Leandro, daqui a pouco eu vou te chamar para você participar junto com a gente aqui em breve de uma live, cara, porque o Leandro tá vibrando aqui com o nosso tema. Então, O, obrigado, Le... Leandro, por estar aqui com a gente. o Leandro é Agora é o fera. seguinte, my Nesse brother. assunto também. Não, o cara é muito fera. Eu tenho que chamar ele. Vamos falar nós três aqui em breve, logo, logo, viu, my brother? A gente vai convidar você pra gente falar sobre isso, tá? Mas é o seguinte, antes da gente entrar nesse outro assunto, que vai vir nas coisas da nossa mente, né, cara? É muito gostoso. Então, me fala uma coisa. Esse pessoal aí, 40%, cara, é muita gente, é muita gente. Agora eu gostaria de saber da galera que já passou por você, assim como o Leandro aqui, que é uma prova social autêntica aqui, mas eu gostaria de saber das principais, não precisa falar quem são as pessoas, mas os principais cases de sucesso em todos esses anos que você está aí se desenvolvendo e atuando na transformação de pessoas. Quais foram as maiores transformações que você já produziu na vida de alguns dos seus pacientes e clientes aí, my brother? A gente está falando de empresa familiar, é exatamente sobre isso. Normalmente o cara vai lá, eu vou falar sobrenomes, mas o cara, ele tem uma super empresa. O filho dele a vida inteira aprendeu a buscar o próprio caminho, né? E acaba que no final desse processo, o filho acaba não querendo honrar o pai nas empresas, né? E aí ele tem um surto. Quando você faz um processo terapêutico e entende, percebe o perfil comportamental do seu pai. Nesse caso foi isso. Ele entendeu o perfil comportamental do pai, entendeu o próprio perfil comportamental e entendeu por que eles não conseguiam lidar um com o outro. Quando eles conseguiram separar o ambiente profissional do ambiente familiar, a gente começa a entender que tudo que a gente sempre buscou foi ser parecido com os nossos pais, né? Só que a gente nasce acreditando que os nossos pais são deuses. Dos 7 aos 14 anos, a gente tem uma percepção dos defeitos dos nossos pais. E aí, quando a gente ganha a nossa maturidade com o 21, a gente consegue entender quem é Deus e por que colocou os nossos pais na nossa vida. Então, Pô, que legal. é muito importante a gente entender o nosso papel na nossa família, porque esse papel na nossa família, ele é 50% da história que a gente vai contar na nossa vida, escrevendo a nossa própria história. E a vida é feita de esforços, amigo. Uma coisa muito interessante é a gente entender isso. Quando você toma consciência de uma informação, de um conhecimento sobre a sua vida, quando você errar de novo, vai doer muito mais. Porque você já Vai. sabia. Você sabe qual é a sua A limitação. consciência velha martela. Então, e aí você erra de novo ainda. E aí erra de novo. Com o passar do tempo, você cria uma consciência objetiva. E você sabe que
quais são suas limitações, mas só identificar elas não é o suficiente. A gente precisa resolver elas. E aí tem a terapia, tem as ferramentas, tem a busca, tem a leitura, tem a meditação, tem a respiração, que são todas ferramentas de autocuidado. Então, esse processo terapêutico que eu ofereço, eu acredito que ele não seja o único processo para ser. Eu acho que qualquer tipo de informação, qualquer tipo de curso, qualquer coisa que você faça para aprender um pouquinho, para tomar uma consciência, vai te ajudar de grande valia. Mas se você quiser ter uma verdadeira transformação na vida, você precisa entender a sua história inteira. Legal, cara. Acolher a Legal. história do seu pai, da sua mãe, e através dessas histórias você conseguir compreender e parar todos esses processos que às vezes estão sendo negativos na sua vida, na sua família, né? Brother, você falando sobre isso, cara, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é quando elas param na etapa da negação, sabe? De quando você enfrenta mesmo, que foi o que você falou, você enfrenta, enxerga aquilo, você tem duas possibilidades só. Ou você aceita, que daí vem o aceita que dói menos, ou você fica ali negando, né, cara? Como é difícil, na verdade, quando a pessoa enfrenta isso e ela enxerga isso, mas ou não tem força. O que você acredita que leva a pessoa a ficar tanto tempo assim na negação, agora que ela já sabe que é aquilo lá, my brother? Falta de ferramenta para. Não é só tomada de consciência, igual a gente estava falando, né? A gente tem que treinar o fracasso. As pessoas têm medo desse fracasso. Se eu tenho problema em algum tipo desses centros de inteligência, né? Se eu sou uma pessoa muito racional ou se eu sou uma pessoa muito emocional, eu tenho que me equilibrar, né? A gente chama isso de equanimidade. A gente tem que ter equilíbrio Equanimidade. A gente tem que ter equilíbrio emocional para lidar com todas as situações. Todas. Todas as situações. O equilíbrio emocional garante que a gente possa fazer a nossa técnica, do que a gente está preparado, né? E também a gente poder ter uma coisa que eu acho que nos dias de hoje é a mais importante, chama dignidade. Quando você é digno de ser um bom pai, de ser um bom profissional, tudo faz mais sentido, né? E esse inconsciente que a gente falou, esses 95%, eles vivem nisso, né? Olha que legal aqui, ô Leandro. Onde eu clico para essa live ser reproduzida em todas as telas do celular e de todas as pessoas agora. Quando terminar, my brother, clique em compartilhar. Já vai ser muito bom. E É isso a gente, aí. quando a gente desperta, a gente consegue ver o mundo que está dormindo. Mas quando você acorda de verdade para se tornar uma boa pessoa, você entende a responsabilidade que você tem para ajudar o planeta. Então eu faço um convite para todos vocês a não só se conhecerem, mas no seu dia a dia terem um pouco mais de amor para lidar com as pessoas. Sejam terapeutas. Já que a gente está numa área de cuidado, né, de pessoas que estão vindo com problemas, né, ou buscando identificar, diagnosticar algum tipo de problema, quanto mais esse acolhimento existir, melhor, né? Tem coisa melhor do que você ser recebido com um sorriso? Tem coisa melhor? Sensacional, meu brother. Cara, a gente fala muito sobre isso no atendimento humanizado, nas aulas de atendimento humanizado, sabe? E atendimento humanizado vai muito do quê? Da gente entender que nós somos seres humanos e que as pessoas à nossa volta também são. Então, quando a gente vem aqui falar de perfis comportamentais e que as bases do entendimento e da compreensão do perfil comportamental é o amor, é basicamente a gente está dizendo assim: vamos conhecer mais o amor, vamos entender mais o amor. Porque a hora que a gente conhece é muito mais fácil da gente pôr em execução, da gente colocar em prática. Então, sensacional, cara. Incrível a maneira com que você está conduzindo aí, essa maneira da gente entender o ser humano, inclusive, principalmente em que momento? Na hora da gente selecionar. Porque, brother, é muito importante a gente dizer aqui que não é uma questão de preconceito. Não é uma questão de julgar as pessoas que naquele momento não estão preparadas. Mas é o seguinte, a gente falou agora há pouco que o atendimento humanizado... Só um instantinho, my brother, dá um tempinho aqui para mim, peraí.
Brother, eu tava falando para você. Então, cara, quando a gente, no nosso caso aqui, que eu faço as mentorias com as equipes dos médicos, quando a gente vai fazer todo um trabalho para ajudar no atendimento humanizado da equipe de recepção, agendamento, quem faz os exames, que tem um contato mais próximo ali com o paciente, aquela paciência, porque são exames, tem exames que é rapidinho, mas tem exames que é um pouco mais demorado. Aí tem paciente que é mais jovem, mas tem paciente que é um pouquinho mais velho. Então imagina o cuidado, a atenção que aquela pessoa tem que ter com aquele paciente daquele momento. Se a mente já devagar, se eu estou fazendo o exame, daqui a pouco eu já pego o celular para aquele desespero para saber quem mandou, quem viu, se meu Instagram atualizou, se sabe? Muita coisa acontece nesses momentos, ali da recepção, no agendamento no telefone com quem eu estou falando, que eu não estou nem enxergando a pessoa que eu estou falando. Como que eu faço para identificar o momento dessa pessoa que está do outro lado da linha querendo agendar uma consulta? Então, são detalhes que hoje, principalmente pós-pandemia, né, my brother? Você passou por isso, terapeuta há tantos anos, você viu o aumento das taxas de ansiedade e depressão pós-pandemia. Então, olha como é importante o investimento nesse tipo de conhecimento para a equipe. Por quê? Porque uma coisa é você ter esse conhecimento para contratar, mas espera aí, e as pessoas que estão lá dentro? Será que elas também não precisam exatamente entender que às vezes elas estão passando por algo ou não estão entendendo algum momento na vida e não avança, fica sendo aquela pessoa pesada ali na empresa, aquela pessoa mais crítica, ou aquela pessoa que reclama, ou aquela pessoa que não, isso aqui eu não vou me envolver, eu não sou paga para isso. Então, quantas coisas que estão acontecendo lá dentro antes mesmo da próxima contratação? Faz sentido? Exatamente, antes mesmo do cliente entrar, né? A gente está falando só de equipe. A gente está falando que a gente está tendo problemas com aquela pessoa antes do cliente entrar, né? Então, é isso mesmo, amigo. Quanto melhor a gente entender sobre os sistemas que rolam dentro do nosso escritório, do nosso ambiente profissional, a gente realmente está acordado para ver o nosso funcionário, para ver os nossos clientes, atender da melhor forma, ser uma boa pessoa para si mesmo, para depois cobrar do outro uma postura que a gente queira, né? Exatamente, sensacional. Agora fala um pouquinho assim pra gente, my brother, dessa ferramenta tão sensacional. A gente falou de várias coisas aqui, só que a análise do perfil de comportamento. Por que que hoje, depois de tudo que a gente falou, ela é tão necessária na hora da gente recrutar? Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: tem muita gente com dificuldade porque demora para demitir e é rápido para contratar. E o ideal é você demorar para contratar e ser rápido para demitir. O que isso linka aí com o perfil e análise de comportamento, my brother? Vamos lá. Eu vou contratar uma pessoa, eu sou rápido, né? Eu vi nela algo que eu gostei. Eu não consegui enxergar esses 95% inconsciente dela, né? E aí, quando eu tenho uma pessoa, eu consigo ver o comportamento dela do dia a dia. E aí eu realmente não gostei. E aí eu demoro para fazer esse desligamento. E aí eu vou ter uma pessoa caindo no ego depois. Uma pessoa com um processo de vingança. Um mau funcionário que vai apodrecer os outros, né? Aquela maçã no cesto, né? Então, quando eu começo a querer demitir, eu tenho que fazer esse meu funcionário que eu tinha percebido que ele não tava, ele não ia me atender. Eu demoro a desligar ele, ele vai contaminar os outros. E às vezes a minha equipe estava maravilhosa, eu ia colocar só uma pessoa a mais, né? Então é aí que você vai ver muito essas linguagens de eu não sou pago para isso. A gente tem muito isso no marketing, né? Isso não é marketing. A galera do marketing não gosta de fazer outras coisas, né? O, a, Quando eu coloco uma pessoa preparada para atender os meus clientes, não importa a função que ela esteja, mas que ela tenha amor para receber as pessoas e trabalhe com um mínimo de positividade, de necessidade de harmonia, porque essa harmonia que ela trabalha no dia inteiro, ela leva para casa dela também. Então, quando a gente tem pessoas saudáveis do lado da gente, a gente não está falando aqui mais de perfil comportamental, de ferido de infância, nenhum tipo de análise. A gente está falando de um ambiente que não está tóxico, que você vai entrar para trabalhar e vai ser um dia produtivo, divertido. Essas metas que a gente tem, elas se tornam obsoletas. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo o máximo delas. Porque é isso que garante o resultado que elas querem ter, né? Então, quanto mais acordado a gente está para
para essa persona que é os nossos ambientes funcionais, melhor a gente vai ser para a gente mesmo. Legal, cara. Sensacional. Muito bom, muito bom. Mas, brother, por mim eu ficava aqui a tarde inteira falando contigo, mas a nossa live aqui já passou do tempo. Vamos ter que voltar para falar mais uma vez. Gostei demais. É muito legal porque você conseguiu explorar bem o que você é capaz de entregar no seu processo terapêutico. E isso é muito interessante, porque as pessoas que querem expansão, aonde a primeira coisa que ela precisa expandir é na mente, cara. É abrir a mente para novidades, é abrir a mente porque eu posso me conhecer, entender melhor de como eu funciono. E quanto mais eu me conheço, mais eu levo esse conhecimento para as pessoas ao meu redor, né? O Leandro aqui, ele falou, aqui chorando para a gente continuar. Mas o Leandro falou uma frase aqui que você vai me desculpar, meu brother, mas eu já anotei aqui sua frase, ó. Ele falou assim que pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Então eu gostaria de deixar aqui o meu convite a todos vocês que estão escutando a gente, que vão escutar essa live depois. Se você ainda sente algum comportamento negativo, alguma fragilidade dessa que o Nestor comentou, busque o seu autoconhecimento. Procure pessoas profissionais desse tamanho aqui, que é o Nestor, de todos os sentidos, esse monstrão. Principalmente aqui, ó, que tem essa capacidade gigante de transformação, de ajudar a curar essas feridas, porque você não tem culpa disso, do que te aconteceu. Entendeu? Então, cara, quero te agradecer muito pela ter aceitado o convite aqui de estar com a gente, mas eu te falo, em breve a gente vai estar aqui de novo. Muito obrigado. Celso, eu que agradeço o convite, tá? Você é uma pessoa que mora dentro do meu coração. Pelos poucos encontros que a gente teve, sempre foi esse sorrisão. Você é essa pessoa feliz. E eu imagino o que você não consegue fazer através das técnicas que você tem em um consultório oftalmológico, tá? Também faço a minha menção aqui para as pessoas que precisam de realmente ambientes humanizados, né? Que queiram organizar a sua equipe para realmente atender o cliente da forma que ele mereça ser atendido, né? Então, com amor, Celso, né, my brother? Que foi o começo da nossa live hoje, com amor. Tirando isso aí, cara, tudo que vier depois do amor é incrível, cara, que a gente pode fazer. Então, muito obrigado, my brother. Fiquei feliz demais de você estar aqui com a gente. Um beijão nas suas meninas aí. A Kênia, que participou aqui o tempo inteiro com a gente também. A todos vocês que estão aqui assistindo, muito obrigado, tá bom? Abraço, até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu, Nestor. A gente se fala. Tamo junto. Valeu.